Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua presença, Pai, primeiramente dando glória, louvor e honra ao Teu nome. Pai, somos gratos a Ti pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa saúde, por o Senhor sempre nos manter pela Tua misericórdia. Pai, queremos Te render graças através desse estudo. Pai, eu quero que o Senhor olhe por cada um que está escutando esse estudo agora, que tirou um pouco do seu tempo para aprender mais da palavra do Senhor. Que o Senhor possa renovar a sua força e dar entendimento, transformando, pela renovação do entendimento, as suas mentes, para que eles possam frutificar de acordo com a Tua palavra. Que a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é que liberta, a Tua palavra é que modifica, que transforma, é que nos dá propósito para que nós possamos viver a nossa vida pautada no Teu Evangelho. Eu quero Te pedir por cada um que também não pôde estar nos ouvindo hoje. O Senhor conhece a necessidade de cada um e o propósito de cada um. Seja feita a Tua vontade, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a Tua palavra venha a ser transmitida de acordo com a Tua vontade. É isso que eu Te peço e Te agradeço pelo nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar o nosso estudo do Novo Testamento. Irmãos, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, nós estaremos estudando a respeito do Novo Testamento. Viemos com esse propósito para que nós possamos aprender verdadeiramente a palavra de Deus, discernir a palavra de Deus, que nós possamos examinar a palavra de Deus corretamente, para que nós possamos não viver enganados de acordo com a tradição e com o que as pessoas falam a respeito da palavra, colocam palavras na própria palavra de Deus, para que nós possamos saber examinar exegeticamente, a palavra no seu sentido literal, no seu contexto exato. Amém, irmãos? Vamos iniciar pelo Novo Testamento, porque, ao meu ver, é uma forma mais fácil e didática de nós aprendermos a respeito do Evangelho de Jesus, ao qual nós fazemos parte hoje, no tempo da graça, o pós-nascimento de Jesus, ao qual nós estamos vivendo de acordo com a Tua graça, ao qual morreu por nós, se doou por nós. Então nós vivemos hoje no tempo da graça, no tempo de Jesus Cristo. E com o Novo Testamento nós conseguiremos entender mais facilmente o Velho Testamento. Esse estudo ele vai iniciar de uma forma cronológica, no sentido de capítulo por capítulo do Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia ela não é um livro cronológico, então ela não está dividida cronologicamente aí no seu, na sua elaboração, ela não está dividida cronologicamente, ela está dividida de acordo com o seu contexto, a sua pauta ali. Por exemplo, nós temos livros, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos, nós temos profetas maiores, profetas menores, e o Novo Testamento. Então nós vamos dar início ao Novo Testamento com o Evangelho de Jesus conforme Mateus. Amém, irmãos? Nós vamos falar a respeito do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Mas para que a gente possa dar início a esse Evangelho de Jesus conforme Mateus e aos demais, ao Novo Testamento, esse estudo hoje ele vai estar pautado a um plano de fundo do Novo Testamento. Nós não podemos iniciar o Novo Testamento sem fazer um plano de fundo, para que nós possamos entender o contexto do que estava acontecendo ali naquela época. Como nós bem sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo ele iria nascer na plenitude dos tempos. Então, qual é a plenitude dos tempos? Por que a época que Jesus nasceu
era considerada a plenitude dos tempos. Vamos ver hoje o plano de fundo para o Novo Testamento, o que acontecia na época. E com isso nós iremos estudar algo bastante famoso, né? Que é muito pouco falado nas igrejas, nas congregações, mas que é de suma importância para que nós possamos entender, né, o contexto da época de Jesus Cristo. Nós vamos estudar hoje período interbíblico. Amém, irmãos? Anote, pegue o caderno, pegue sua caneta. Esse estudo ele vai ser sistematizado, né? Então vai ser sequencial. Nós estaremos estudando hoje o período interbíblico. Na semana que vem estudaremos o capítulo 1, alguns versículos, né, da genealogia e assim sucessivamente. Amém, irmãos? Então pegue sua caneta, pegue seu caderno. Iremos aprender hoje um pouco sobre o período interbíblico, tá? O que é o período interbíblico? Ou o período intertestamentário, né? É o período que consiste entre o Velho e o Novo Testamento. Algumas Bíblias antigas, elas retratavam esse período com 4 folhas em branco ali, para dizer que ali ocorreu algumas coisas, mas que essas coisas elas não foram inspiradas por Deus. Como assim inspirada por Deus, pastor Rafael? Isso não quer dizer que não foi Deus que comandou aquela época, mas que não teve palavra profética de Deus por intermédio dos profetas. Amém, irmãos? Então esse é considerado o período interbíblico. Vamos fazer uma retrospectiva histórica aí. O Antigo Testamento ele se encerra cerca de 400 a 430 anos anterior ao nascimento de Jesus. Então, se o Velho Testamento ele se encerra ali há 430 anos antes de Jesus, então o que ocorreu nesse prazo de 400 a 430 anos? O que aconteceu nesse período interbíblico que culminou ao nascimento de Jesus ali? Nós temos que entender esse plano de fundo para que nós possamos ver algumas culturas da época, algumas frases citadas na época, a forma que foi escrito o Novo Testamento. Amém, irmãos? Quando o Velho Testamento ele se encerra em Malaquias, o império que dominava era o Império Medo-Persa, tá? E com isso a gente vai voltar um pouquinho ali para vocês entenderem por que nós estamos falando desses impérios, porque fez total diferença. Lembremos nós que anterior ao nascimento de Jesus, Israel foi dominada pela Babilônia, né? Ali em 569 a.C., né? E com isso levou o povo de Israel cativo, né? O rei Nabucodonosor, nós bem conhecemos essa história retratada por Daniel e Ezequiel. E lá, cativo, Daniel teve um sonho a respeito de uma estátua. E essa estátua, né? Na realidade, o rei Nabucodonosor teve um sonho e Daniel interpretou esse sonho, né? Essa estátua ela tinha a cabeça de ouro, né? O peitoral de prata, o quadril e as pernas de bronze, né? E o pé de ferro e de barro, correto, irmãos? E Daniel ele interpreta esse sonho a respeito das mudanças de reino que teriam, né? Ele até cita Nabucodonosor dizendo que o reinado de ouro, que era a cabeça, era da Babilônia, mas cairia. E ela seria posteriormente dominada pelos Medo-Persas. Então o Velho Testamento ele termina, lá em Malaquias, com o domínio do Império Medo-Persa. Por que eu estou falando isso a você? Porque que no Velho Testamento, alguns exemplos para você se situar. No Velho Testamento não existia fariseu, saduceu, né? Não existia algumas coisas que no Novo Testamento já existiam. Se você pegar ali até Malaquias e cair direto no Novo Testamento, você não vai entender muitas coisas do que está acontecendo ali. Por que o Sinédrio? Por que os tabernáculos? Na realidade, os locais ali onde era ensinado, né? Por quê? De onde é que surgiu?
Então vamos lá, o nome dado ao período entre o Antigo e o Novo Testamento é o período intertestamentário, interbíblico. Amém? Nesse período houve muitas quedas e ascensões de império, tá? Onde ao final do Velho Testamento está contido ali o Império do Medo-Persa. Muitas pessoas, irmãos, pensam que nada aconteceu nessa época, né? Eles leem o Velho Testamento e depois passam logo para o Novo e se esquecem do plano de fundo. O que estava acontecendo? O que houve para o início do nascimento de Jesus? Né? Mas nesse período houve muitas mudanças e crescimentos na comunidade judaica, ao qual é necessário que nós aprendamos, que nós saibamos como plano de fundo, como a plenitude dos tempos. Como eu disse, Malaquias termina com o seu capítulo ali, o seu ministério no Império Medo-Persa. Babilônia levou Israel cativo, caiu para o Império Medo-Persa. Nós lembramos disso, né? Onde Esdras e Neemias ali é liberado a reconstruir a cidade, reconstruir o templo, né? E ali também vem Malaquias como profeta. E o Império Medo-Persa está dominando ali quando finda o Velho Testamento. Mas quando a gente inicia o Novo Testamento, quem está dominando é o Império Romano. Mas não foi só assim que aconteceu. Temos um plano de fundo totalmente grande aí que influenciou totalmente nisso, no Novo Testamento. O Império Medo-Persa ele cai para o Império Greco-Macedônico, tá? Chamado período helênico. Então Malaquias ele termina seu ministério ali no Império Medo-Persa, no domínio Medo-Persa, mas antes de Jesus nascer, ainda caiu o Império Medo-Persa para o Império Greco-Macedônio, né, que é o Império Grego-Macedônio. Caiu para o famoso Alexandre o Grande. Eu creio que os irmãos já ouviu falar, né? Alexandre o Grande, ele começou a dominar o mundo, né, com a sua perspicácia. Ele foi muito feliz, né, no que ele se propôs a fazer. E esse período greco-macedônico, né, ele é considerado um período helênico, tá? Se vocês ouvirem aí que alguém tem um pensamento helenista ou um período helênico, é justamente esse período ao qual a Grécia e a Macedônia, né, o Império Greco-Macedônio dominou. É considerado um período helênico. Então Alexandre o Grande, ele inicia o seu propósito dominando primeiramente e tomando, né, derrubando a Média Pérsia. E Alexandre o Grande é muito jovem, ele foi aluno de Aristóteles. Eu creio que os irmãos também já ouviram falar, um famoso pensador, né, grego, matemático, filósofo. E Alexandre o Grande ele fez o que ninguém conseguiu fazer na época, né, que foi dominar o mundo, trazer seu pensamento helenista, né, tentando mudar a cultura, mudar a língua. Então, quando ele domina, né, ele derruba a Média e a Pérsia, ele toma os territórios que eles faziam parte, inclusive os judeus. Então, a partir desse momento, os judeus agora estão sendo dominados pelos gregos e os macedônios. Então, tudo aquilo que eles viveram na Babilônia, que eles viveram na Média e na Pérsia, findaram-se. O Velho Testamento findou. E agora eles estão fazendo parte do Império Greco-Macedônio. Então, agora a língua mudou. A cultura está sendo helenizada. Por mais que muitos tentavam resistir, mas o mundo começou a ser influenciado pelo pensamento grego. O mundo começou a ser influenciado pela cultura grega, ao qual nós vemos vestícios até hoje. Nós vemos resquícios, né, desse pensamento grego no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. A nossa língua hoje, ela é, né, derivada do grego. A nossa linguagem, a nossa cultura tem muitos misticismos que vêm do Império Grego. Né, para vocês terem uma noção do quão importante isso foi na época. Então o período interbíblico ele não é um período que é irrelevante. Ele foi um período realmente ao qual não teve palavra profética de Deus no mundo, porém Deus agiu no mundo através das situações, das ações. Né? Como o próprio Jesus Cristo
como nós sabemos que o próprio Jesus Cristo viria na plenitude dos tempos, então para que fosse a plenitude dos tempos, teria que, né, ter algo muito importante ali. Por mais que não teve, né, a palavra de Deus propriamente dita por intermédio dos profetas ali. Então Alexandre o Grande, ele derruba a Média e a Pérsia. Então daquele sonho de Nabucodonosor, o qual Daniel interpretou, a cabeça já tinha caído, que era a Babilônia. O peitoral, que era de prata, a Média e a Pérsia, já tinha caído. Estávamos agora no Império Greco-Macedônio, que era o quadril, né, de bronze. E Alexandre, ele, com seu pouco tempo de vida, que ele governou dos 17, né, aos 30 anos, ele dominou o mundo. Ele fundou a maior cidade da época, que só perdeu para Roma depois, que é a cidade de Alexandria, um porto ao qual recebia de todo o mundo materiais e comércio. Alexandre o Grande, ele conseguiu colocar a língua grega como a língua mundial. Nós podemos trazer para os nossos dias de hoje como o inglês. Todo o comércio, toda a política, toda a linguagem, ela era influenciada pelos gregos. Porém, Alexandre o Grande morre. E como ele morreu muito cedo, ele não deixou herdeiros ali. E o seu reino foi dividido pelos 4 generais do seu exército. E como nós estamos estudando aqui a história da Bíblia, vamos estudar somente os 2 generais ao qual ficou responsável pela região de Israel, do Egito. Então, com a morte de Alexandre o Grande, Ptolomeu Sóter, um dos generais de Alexandre o Grande, reivindicou o Egito e Israel. E a partir desse momento ele começou a governar Israel. A cultura judaica estava cada vez mais influenciada pelos gregos. Os gregos, eles tentavam impor as suas línguas, suas culturas, seus pensamentos e crenças. Porém, o grego, Ptolomeu, os seus seguidores, eles não obrigavam os judeus a parar de adorar a Deus. Não. Ptolomeu, Alexandre o Grande, eles deixaram, por mais que eles dominaram, como o rei da Média e da Pérsia permitiu que Neemias e Esdras reconstruíssem a cidade e o templo, Alexandre o Grande, tanto Ptolomeu, quando assumiu, ele não obrigou os judeus ali a largar sua crença, mas eles tentavam impor também, né? Impor sua língua oficial, sua cultura, seus pensamentos, né? Tanto que a gente vê que a língua grega virou a língua oficial dos comércios e do mundo. A linguagem grega, ela influenciou tanto, irmãos, esse domínio grego influenciou tanto, que o Velho Testamento ele foi traduzido para o grego, porque muitas crianças judaicas estavam nascendo já falando mais o grego do que o hebraico e o aramaico. Então muitas crianças já não estavam quase que aprendendo, né, a sua linguagem tradicional. Então o Velho Testamento ele começou a ser traduzido para o grego. E essa tradução ela é muito famosa porque a nossa Bíblia hoje, a maioria dela, ela é traduzida dessa tradução, né, do hebraico para o grego. Essa tradução ela é chamada de Septuaginta, irmãos. Anote isso, Septuaginta é a tradução do Velho Testamento para o grego. O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas passagens em aramaico. E na época as crianças, pelo domínio greco-macedônio, estavam nascendo e não estavam aprendendo, não estavam com a intenção mais de aprender o hebraico e o aramaico. Então eles traduziram logo para o grego, porque era a linguagem mundial, era mais acessível, né? Septuaginta. Porém, Ptolomeu ele começou a ser afrontado por outro general. Lembremos que 4 generais tomaram posse do mundo quando Alexandre o Grande morreu. Ptolomeu ficou com o Egito e com Israel, que é a parte que nos é importante aqui
para que nós aprendamos a Bíblia. Porém, outro general chamado Seleucido começou a implicar com Ptolomeu, querendo tomar, né, pela ganância, pela vontade do poder. Começou a querer ir contra Ptolomeu e foi contra Ptolomeu. Em 198 a.C., ele derrota Ptolomeu. Lembremos aqui que são dois generais greco-macedônicos, brigando pelo poder de Israel e do Egito, porque eram duas potências também. Eram dois lugares muito importantes, Israel e Egito. E Seleucido consegue ganhar de Ptolomeu, e agora Seleucido, além de estar, né, com a Macedônia, com o domínio da Macedônia, ele também está agora com o domínio de Israel e do Egito. Em 198 a.C., Ptolomeu começa a reinar também no Egito e em Israel. E com isso, um general de Seleucido, chamado Antíoco Epifânio, começa a fazer atrocidades, irmãos, com os judeus. Anote esse nome. Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi considerado por muitos como o anticristo de Daniel. Daniel ele cita dois anticristos, né? O anticristo do fim dos tempos e o anticristo temporal, lá na sua carta, lá no seu livro. O anticristo do fim dos tempos é o anticristo, realmente, o que virá antes da vinda de Jesus. E ele cita também outro anticristo, o anticristo humano. E muitos consideraram que Antíoco Epifânio foi esse. Isso aqui é um dado teológico, né? Como muitos também consideravam que foi Rita e outros, né? E outros que vieram. Mas eu estou te passando isso porque ele foi um homem muito cruel. Como eu disse a vocês, Alexandre o Grande ou Ptolomeu, eles influenciaram o mundo, mas eles não obrigaram as pessoas a abandonar o que eles viviam. Porém, quando Seleucido ganha de Ptolomeu e coloca seu general Antíoco Epifânio, né, à frente, Antíoco Epifânio ele extrapolou todos os sentidos da maldade com o povo judeu. Ele queria extirpar tudo o que o judeu fazia, religiosamente, comercialmente. Ele foi um homem tão horrível, irmãos, que ele começou a proibir os judeus de adorar a Deus, de ir ao templo, de prestar sacrifícios. Ele profanou, irmãos, o templo de Israel. Ele matou um porco no altar do templo. E os irmãos bem sabem que naquela época o porco era um animal impuro, considerado pelos judeus e até hoje considerado pelos muçulmanos. Mas naquela época o povo judeu considerava o porco como um animal impuro. Antíoco Epifânio ele matou um porco no altar de sacrifício a Deus, como forma de profanar. Proibiu todos os sacrifícios a Yahvé. Proibiu a circuncisão. Forçou os judeus a ingerir carne de porco. Isso são só algumas das maldades de Antíoco Epifânio. Estamos no domínio do Império Greco-Macedônio ainda. E Antíoco Epifânio agora está tentando extirpar com os judeus em despeito à sua crença, à sua religiosidade, à sua cultura. Ele quer que agora os judeus vivam como gregos. Alguns judeus até cooperaram, irmãos, com esse pensamento. Alguns judeus por medo da perseguição, por medo da morte, eles começaram a se helenizar. Como eu disse, helenizar é o pensamento grego. Eles começaram a se deixar levar pelo pensamento grego. Alguns porque queriam também, porque achou mais fácil fazer.
Porém, existiam judeus que eram piedosos no seu modo de pensar. E quando eu digo piedosos aqui, é piedosos na forma de agir, que eles eram fiéis à palavra. E eles não concordaram com isso. Então existiam judeus helenistas, que eram judeus que compactuavam com o pensamento de Antíoco Epifânio e até ajudavam ele, né? Talvez por medo ou até porque também queriam. Mas tinham judeus piedosos, que eles eram classificados como adsim, piedosos. Eles cumpriam rigidamente o que a palavra falava. Eles não concordavam e eles estavam sendo perseguidos por Antíoco Epifânio. Esses judeus piedosos, esses adicins, eles são os fundadores dos fariseus. Eles são os fundadores dos fariseus. Então aqui a gente já vê quando começou a nascer os fariseus. O que eram os fariseus na época? Os fariseus eram judeus piedosos, que cumpriam à risca a palavra do Senhor. Então quando os fariseus nascem, eles nascem com o propósito de ir contra toda a abominação que tentava extirpar a palavra do Senhor. Eles nasceram com um propósito bom. Os fariseus eles vieram para combater a falsa doutrina, né? A falsa adoração a outros deuses, a falsos pensamentos. E com isso também vieram outros grupos leais ao sumo sacerdote, né? Que, como Antíoco Epifânio tinha extinguido a adoração a Yahvé e aos sacrifícios, então também teve outros judeus que eram leais ali ao sacerdócio, né, que eram sacerdócios e leal ao sacerdócio, que não aprovaram. Tanto quanto os fariseus, os piedosos, vieram os saduceus, que eram sacerdotes leais. Então aí vieram os fariseus e saduceus, como um propósito de ir contra tudo que ia contra a palavra do Senhor, de combater quem ia contra a palavra do Senhor. Então, quando se funda fariseus e saduceus, é um movimento contrário a pessoas desonestas com a palavra de Deus. E nesse boom dessa revolução judaica contra esse domínio greco-macedônico, surge um sacerdote idoso do campo chamado Matatias. Matatias ele começou a discordar de tudo isso que Antíoco Epifânio fazia e começou agora ali a planejar uma revolução. Ele se negou a oferecer um sacrifício pagão exigido por Antíoco Epifânio e matou um oficial, né, Seleucida na época, e um judeu que estava ajudando ele. Então, quando ele é obrigado a sacrificar, fazer um sacrifício pagão, ele, com ira por conta da falta de amor pela palavra de Deus, ele com ira porque estavam exigindo ele fazer algo que não era da vontade do Senhor, ele mata um oficial greco-macedônico e mata também um judeu conterrâneo dele que estava com pensamento helenista. E foge para as montanhas. Com isso ele começa a convocar os judeus a se unir a ele. Os judeus que eram piedosos, os saduceus que eram sacerdotes também piedosos. E nas montanhas eles começam a armar uma revolução. Judas Macabeus, que é o filho de Matatias, ele encabeça esse exército aí contra Antíoco Epifânio e sai para tentar trazer a independência a Israel. Judas Macabeus agora está combatendo um pensamento helênico para que as raízes do povo de Deus sejam mantidas. E ele consegue vencer. Em 165 a.C., Judas Macabeus derrota Antíoco Epifânio e todo o exército greco-macedônio.
Israel está livre, irmãos. Desde 569 a.C., com o cativeiro babilônico, Israel era cativo por outras nações. Primeiramente pela Babilônia, segundo pelo Império Medo-Persa, rei Artaxerxes, rei Dário. Terceiro pelo Império Greco-Macedônio, Alexandre o Grande, antes de Alexandre o Grande, seu pai Filipe, por pouco tempo. E Ptolomeu, Seleusto e Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio é derrotado por Judas Macabeus, com a revolução judaica dos fariseus e saduceus. E agora a família dos Macabeus assumem a direção de Israel. Israel está livre. Os fariseus e saduceus conseguiram. Porém, irmãos, como o coração do ser humano é enganoso e falho, os Macabeus agora eles assumem o trono e o sacerdócio. Que eles estão errados. Lembremos que Matatias, o fundador da revolução, pai de Judas Macabeus, ele era sacerdócio. Então o máximo que a família dos Macabeus poderia fazer é assumir o sacerdócio. Porém, eles também querem assumir o trono. E os fariseus não concordam com isso. Porque os fariseus sabem que o trono é algo unicamente exclusivo da família descendente de Judá. E os Macabeus não eram descendentes de Judá. Eles acabaram de ser libertos das outras nações e agora começa uma guerra interna. Começa uma revolução interna, uma guerra civil. Porque os fariseus, eles são piedosos e sabem que a palavra de Deus ela tem que ser cumprida à risca. Eles agora começam a ir contra os Macabeus, porque mesmo eles tendo derrotado Antíoco Epifânio, agora eles estão indo contra a palavra de Deus. Porque Deus tinha estipulado que o reinado era da família de Judá, descendente da tribo de Judá. Mas os Macabeus subiram a cabeça, o poder, e eles queriam tanto dominar o sacerdócio como o trono. Com isso começou a criar essa guerra civil e muitas pessoas, muitos judeus separatistas fugiram, formando comunidades independentes pelo mundo, no Egito, formando comunidades em outros países. E nessa guerra civil, que durou aproximadamente 102 anos, que foi até os anos 63 a.C., tiveram muitos embates entre os fariseus. Eu falo guerra civil no quesito de pensamento, no quesito de confronto, e as pessoas não concordavam, fugiram, e nessa fuga muitas pessoas foram para Roma, irmãos. Muitos judeus se refugiaram em Roma, e quando eles chegavam em Roma, e Roma no seu intuito de crescer e dominar o mundo também, na fase de crescimento do seu império, escutam rumores de que Israel está dividida dentro do seu próprio país. E como a palavra mesmo diz, o reino subdividido não subsiste. O reino dividido não subsiste. Então, Pompeu, que era o imperador romano, soube que Israel estava com essa guerra interna de pensamentos, nessa divisão de pessoas, e muitas pessoas se separando do lugar e indo para outros países. Então Pompeu vê uma oportunidade de dominar Israel. Irmãos, nós acabamos de ver que Israel se libertou da mão de outras nações, mas a ganância é muito grande, o coração é muito cheio do poder, o tesouro é o poder. E com isso, Pompeu e o Império Romano invadem Israel, saqueia Jerusalém, saqueia o templo em Jerusalém e domina Israel. Voltamos ao sonho de Nabucodonosor, ao qual ele tinha sonhado com a estátua, que foi dividida em quatro partes.
cabeça, que era a Babilônia, tinha caído para o Império Medo-Persa. Quando finaliza ali o Velho Testamento, está no Império Medo-Persa, na época de o rei Artaxerxes, rei Dário, porém o Império Medo-Persa cai e assume o Império Greco-Macedônio. Vemos ali Alexandre o Grande e os seus generais. Porém, Israel consegue dominar, sair, ganhar a revolução. Mas a ganância é muito grande, irmãos, e a palavra de Deus ela tem que se cumprir. O profeta de Deus ele tinha predito que outras nações dominariam, e faltava uma. E essa uma é Roma. Roma então invade Israel em 63 a.C. e começa a dominar com força, com vigor. Começa a influenciar os fariseus e saduceus com a ganância e com o dinheiro. Lembremos que quando os fariseus iniciaram o seu ministério, eram contra tudo que era contrário à palavra do Senhor. Porém, quando Roma assume, e pela ganância do coração do homem, os fariseus agora são comprados juntamente com os saduceus. Os sacerdotes eram colocados por dinheiro ou por estratégia política. Os fariseus recebiam para fingir que não viam. Pompeu agora, ele coloca um homem da sua confiança em Israel, porque ele não sairia de Roma como imperador. Então tinha que ter uma pessoa de confiança em Israel para dominar Israel, para governar Israel com mão de ferro. E ele coloca como uma forma de sarcasmo também, irmãos, um homem edomita chamado Antípato. Não é o Antíoco Epifânio, não, é o Antípato. Antípato é um homem edomita, e para que os irmãos se relembrem, os edomitas eles são como se fossem primos dos israelitas. Os edomitas eles são os descendentes de Esaú, e os israelitas são os descendentes de Jacó. Então foi como se fosse uma afronta aos israelitas, irmãos. Pegaram um edomita que não tinha nada a ver com o povo de Israel, por mais que eles tinham parentesco distantes, mas coloca ele no reino, como o rei de Israel. E esse Antípato ele é o pai de nada mais, nada menos de Herodes o Grande. Esse é o plano de fundo, irmãos, para o Novo Testamento. Quando se inicia o Novo Testamento é justamente nessa época. Essa é a plenitude dos tempos. Quando Israel ela saiu de uma revolução dos Macabeus, conseguiu sua independência, mas por ganância é dominada pelos romanos. E os romanos agora começam a comprar a sua fidelidade, né? Começam a comprar o seu coração, a sua fé, pela ganância. Com isso colocam um rei, né, usurpador, um rei que não é digno do reinado, que é Antípato e sucessivamente Herodes, ao qual Jesus nasce na época. Esse é o plano de fundo. Saímos do Velho Testamento, onde existiam ali levitas, onde existiam as tribos de Israel definidas, mesmo sendo colonizado por outros países, e passamos por todo esse plano de fundo até chegar em Jesus, com mudanças de cultura, helenização, pensamento grego, mudança no mundo, mudança na linguagem, tradução do Velho Testamento, nascimento dos fariseus e saduceus. Escribas são as pessoas que eram como se fossem os professores da época. Com Roma assumindo, colocando um edomita como rei, e esse rei morre e deixa o seu filho, Herodes o Grande. Esse é o plano de fundo do Novo Testamento, irmãos. Por isso, quando Jesus nasce,
E lá na frente nós vemos Jesus combatendo os fariseus e saduceus. Mas a primórdio, no princípio, os fariseus eram pessoas piedosas, saduceus também. Mas pela ganância do coração eles mudaram. Começaram a ser comprados. Trabalharem para o império. Com isso vem Jesus. Para nos mostrar que a religiosidade não vale nada. O que importa é a obediência. É viver a palavra. Que a religiosidade no sentido farisaico, de dizer que faz e não faz, não adianta nada. É melhor obedecer do que sacrificar. O povo de Israel se levanta contra uma nação greco-macedônica com um propósito bom de se livrar das pessoas que iam contra a vontade de Deus, mas quando eles se livram, eles se voltam contra o próprio Deus que os ajudou. E por isso Deus permite que Roma assuma, para que se cumprisse o propósito de Deus, para que o nosso Salvador viesse na plenitude dos tempos. Amém, meus irmãos? Esse é o plano de fundo do Novo Testamento. E a partir disso que a gente estudou, depois disso aí, começa uma nova era na história bíblica. Finda-se o Velho Testamento em Malaquias, acontece tudo isso, todo esse plano de fundo, e agora inicia-se uma nova era. Inicia-se o Novo Testamento. O Evangelho. Evangelho, que a palavra significa boas novas. Inicia-se a boas novas de Jesus. E a partir disso iniciaremos o estudo no Evangelho de Jesus conforme Mateus, irmãos. Na semana que vem nós iniciaremos o estudo propriamente dito, no capítulo 1. Mas como plano de fundo que eu fiz hoje, eu também quero dar um plano de fundo do Evangelho de Jesus, conforme Mateus. Esse Evangelho ele tem como autoria o apóstolo Mateus, também conhecido como Levi. Ele é um ex-coletor de impostos que se tornou um dos 12 discípulos. Lembremos que esses coletores de impostos eles eram também judeus, que eram pagos por Roma para coletar impostos dos próprios judeus. Eles eram odiados, irmãos. Eles eram odiados. E Deus, com a sua infinita misericórdia, nos manda Jesus, e Jesus escolhe esse homem para que fosse um dos seus discípulos, para mostrar que Deus ele vem por todos. Jesus ele veio por todos. Quando Mateus escreve esse evangelho, ele escreve aproximadamente entre 65 e 65 anos depois de Cristo. Então, irmãos, para que título de curiosidade dos irmãos, esse evangelho ele não é o primeiro a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos. Mas como eu disse, a Bíblia ela não está em ordem cronológica. Então, quando Mateus escreve esse evangelho, ele escreve com um propósito, com um público-alvo. E a gente vai entender, a partir desses estudos, irmãos, que toda a Bíblia ela tem um foco. Tudo que está escrito ela tem um público-alvo, ela tem uma forma de linguagem, ela tem uma forma de escrita e ela tem uma visão a respeito disso. E eu quero que os irmãos se atenham muito a isso. Lembre-se que o Evangelho de Jesus conforme Mateus, que nós iremos iniciar os nossos estudos, ele tem um foco, e o foco é apresentar Jesus como Messias, Rei eterno, aos judeus. O público-alvo de Mateus é os judeus. Isso não quer dizer que as outras pessoas não possam ler o Evangelho de Jesus conforme Mateus, não. Mas é para que quando a gente leia o Evangelho de Jesus conforme Mateus, nós tenhamos a convicção de que a forma de linguagem, a estrutura de linguagem, a forma de se apresentar,
a forma de escrever, a linguagem messiânica é voltada aos judeus. A sua cultura, a sua forma de escrever, tudo que Mateus vai falar é para que os judeus entendam que Jesus é o Messias. Então, com isso, ele traz algumas características para que nós possamos evidenciar isso. Uma linguagem messiânica, né? Tratando de Jesus como o Messias, porque os judeus esperavam o Messias. Expressões como filho de Davi, nós vamos ver muito nesse evangelho, trazendo aí que o Messias é da descendência de Davi, e que os judeus sabiam disso, e que Jesus é descendente de Davi. Mateus ele traz várias referências do Antigo Testamento, 53 citações e 76 outras referências. Então, assim, ele é muito enfático em mostrar no Velho Testamento para os judeus que Jesus é o Messias. Para que os judeus acreditem que Jesus é o Messias. Ele evidencia claramente, irmãos, que Jesus é o Messias predito, o Salvador. E com esse plano de fundo todo, do período interbíblico e dessa introdução do Novo Testamento, nós estaremos iniciando o estudo do Novo Testamento, pelo Evangelho de Jesus conforme Mateus. E eu convido os irmãos a estar participando conosco. Eu convido os irmãos a estarem meditando conosco, examinando as Escrituras conosco, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Vamos para o intervalo e já nós voltamos com os agradecimentos e oração final, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pensou em mudar o seu visual? Então pensou no Centro de Estética Moriá e suas especialidades. Lá você encontra manicure, pedicure, massoterapia, limpeza de pele profunda com pigmentação de diamante e muito mais. Agende agora o seu horário pelo telefone. Código de área 41 99 58 04 39 e também pelo WhatsApp 41 99 58 04 39. E o endereço é Avenida Paraná, 1460, em frente ao Hipermercado Bavaresco. O atendimento é feito das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Ao sábado, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ali no litoral de Guaratuba, Paraná. Centro de Estética Moriá, qualidade em primeiro lugar. Sólida Vidros, qualidade nos produtos e no atendimento. Distribuidora de espelhos, vidros comuns e vidros fantasia, além de alumínios, acessórios e artigos decorativos. E também faz bisotê, lapidação, furos, cortes e recorte. Tudo isso você encontra na ADE. Conjunto 08, lote 06, em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. E o ponto de referência da localização é a Avenida Principal, sentido Águas Claras. Fone para contato 61 30 21 14 93, 30 44 6709 e atende por WhatsApp 5561 999 775586 ou 99615 0060. Sólida Vidros, há mais de 10 anos no mercado de distribuição de vidros e qualidades e excelência no atendimento. Sólida Vidros é só em Brasília. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Voltamos com o programa Caminho e Verdade. Sou grato a Deus por cada um dos irmãos que participaram conosco dessa introdução, dessa retrospectiva
a respeito do período interbíblico. Amém, irmão? Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar levando a palavra do Senhor aos irmãos. Hoje foi um estudo mais histórico, né, a respeito da palavra do Senhor, né? A gente se ampara aí em alguns livros apócrifos, né, que eles não estão na Bíblia porque não foram aprovados pelo cânon da Bíblia, né? Eles não são canônicos, mas ele tem como nos instruir a respeito da história, né? Como outros livros históricos que relatam, né, justamente esse período interbíblico, que é de grande valia para nós, viu, irmãos? Eu creio que os irmãos, a partir de hoje, vão ter uma nova visão do Novo Testamento com esse plano de fundo, né? Vão entender o motivo de Jesus ter nascido na época dos romanos, né? Por que apareceram fariseus e saduceus, né? O foco da carta de Mateus. Amém, irmãos? Eu creio que os irmãos sempre lembrem disso. Eu vou focar nos estudos sempre isso. Eu sempre vou dizer, o foco de Mateus é apresentar Jesus como Messias aos judeus. A linguagem é messiânica, para que a gente aprenda a palavra, lê a palavra no seu sentido literal, no seu contexto, tá? Com esse plano de fundo para que nós possamos entender. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que Deus possa, com a sua infinita misericórdia e bondade, né, nos fazer crescer na graça, no conhecimento, no seu amor, para que nós possamos frutificar essa palavra dele dia após dia. Amém, irmãos? Então, vamos orar para que Deus possa nos abençoar, para que Deus abra a nossa visão e para que nós possamos aprender mais e mais com esses estudos, que nós possamos frutificar na nossa congregação, no nosso trabalho, né, com nossos irmãos, com nossos familiares, né, para passar o que a palavra realmente do Senhor quer nos apresentar. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, somos gratos a Ti, meu Deus, por esse estudo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou e pela nossa vida e por tudo que tens feito, meu Pai. Pai Todo-Poderoso, sê conosco em nossas vidas, nos dando sabedoria e discernimento, para que possamos buscar mais e mais da Tua Palavra todos os dias, para que possamos, meu Pai, entrar na Tua presença em espírito e em verdade, sermos verdadeiros adoradores, não fundamentado em tradição, mas fundamentada na Tua Palavra verdadeira, que é viva e eficaz, que é apta para discernir pensamentos e sentimentos do coração do homem, que penetra até a divisão da alma. Deus Todo-Poderoso, faça com que essa palavra nos transforme, nos renove, nos modifique, para que nós possamos mudar a nossa forma de pensar e mudar a nossa forma de agir perante ao reino, para que nós possamos glorificar o Teu nome todos os dias. Olhe por cada pessoa, meu Pai, que está participando desse estudo hoje. O Senhor conhece a necessidade de cada um, as falhas, as debilidades de cada um. Haja conforme a Tua vontade, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Fiquem na paz, vamos ficar com o hino. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Jesus maravilhoso és, inspirador.
inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e